gente! Esse é mais um Isbel Talks. A gente tá aqui em mais um episódio desse mês da mulher. Se você não viu o último episódio, eu indico que você assista. Foi um episódio muito legal, onde a gente teve uma conversa sobre teologia e educação, né? Principalmente focado em incentivar você, mulher, a entrar nesse meio, a buscar mais o Senhor através da teologia. E hoje a gente tem um episódio mais do que especial, né? No último episódio a gente deu umas pinceladas, falou um pouco sobre maternidade. Porque se você é mãe, você vai entender. A gente não tem como não passar por esse assunto. E hoje a gente quer unir essas duas coisas. Conversar um pouco sobre teologia e maternidade. E eu trouxe aqui uma pessoa que é muito especial pra mim. É uma das minhas melhores amigas da vida, minha madrinha de casamento. Mas eu vou deixar ela se apresentar melhor. Viviane Lins. Bem-vinda, amiga. Obrigada, amiga. Você pode se apresentar um pouquinho? Sim, eu me chamo Viviane, tenho 26 anos. Eu sou a mãe de Pedrinho, esposa de Daniel. Sou lá de Pernambuco, cidade chamada Igaraçu, que é a nossa cidade, Sim. né? Somos de lá. E a gente está no seminário. Eu fiz o seminário 1 ano por EAD. Uhum. A gente está concluindo também agora presencial. E está sendo um tempo muito precioso, está sendo muito bom. E eu estou ansiosa também para ver o que o senhor vai fazer durante esse ano também. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu que também ter tu aqui, né? Muito bom. Pra essa conversa. Acho que não tinha ninguém melhor. Vivi, né? Vou chamar de Vivi, gente, porque não tem como. Vivi tá fazendo... a gente tá agora no último ano, né? E ela tá fazendo um artigo, um trabalho de pesquisa justamente nessa área, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho de como você conheceu Jesus. Porque eu acho que toda a nossa história, né? Tudo, qualquer estudo, qualquer coisa, passa por como a gente conheceu Jesus. E eu queria saber um pouco de você, como foi isso. Sim, é muito importante falar do início de tudo, né? Sim. E eu não nasci em lar evangélico, né? Você sabe disso. Eu nasci em um lar cristão, eu digo assim, porque eu sempre ouvi falar de Jesus na minha casa. Meu pai, ele sempre foi uma pessoa que sempre falou sobre Jesus, minha mãe também. Mas a gente não era o católico praticante, né? Era um católico que era católico, assim. Como muito da nossa realidade, muito da né? nossa realidade, exato. Só que a gente ouvia falar de Jesus, eu e minha irmã também e tal. Mas nunca era um relacionamento tão profundo com o Senhor, né? E eu senti a necessidade disso em 2013, que foi quando eu realmente tive esse encontro com o Senhor. E algo deu uma mudada, assim, na minha cabeça, deu uma mudada completa. Não foi um encontro tão o emocional, foi mais racional, tipo assim, olha, preciso mudar. Essa minha realidade precisa ser mudada. Mas isso foi assim, numa igreja, você estava em casa, ou você só foi sentindo esse processo? Eu estava em casa. Eu fazia parte, assim, eu visitava um grupo de adolescentes, de jovens, assim, da minha cidade. Uhum. No qual minha irmã também fazia parte desse grupo, chamava Entre Amigos. E era um lugar que falava sobre Jesus. E era muito bom, era um tempo muito bom. Mas eu ainda não tinha... Eu tinha muita vergonha, na verdade, de ir lá pra frente, que tinha esse costume, né? Uhum. Não, lá pra frente, aceitar Jesus e tal. Eu disse, não, acho que não é meu momento ainda, não. Uhum. Só que daí eu tava no meu quarto e eu chamei minha irmã pra orar comigo e falei, olha, eu tô sentindo uma coisa que eu preciso mudar, minha vida precisa mudar. Não quero seguir por esse caminho que eu tô. E a gente orou junto e foi ali no meu quarto que eu encontrei que Jesus. lindo. Foi muito assim. E minha irmã tem grande parcela disso também, porque ela também me levou, tá? Foi me guiando, assim, no começo da nossa corrida, na carreira de fé. Precisa ter essas pessoas, né? E ela foi um grande apoio pra mim nesse tempo. Só que sempre, como eu falei, faltava essa profundidade, né? Faltava isso. E isso veio quando eu conheci a igreja Farol, sabe? O Farol de Igaraçu, um beijo Farol, que é a nossa igreja de lá, a nossa igreja local, e que eu e Daniel, a gente fez essa parte da plantação, o início da plantação. Eles participaram de todo o processo. Participou desse processo. Que inclusive, Rafa, né, nosso pastor, era do Entre Amigos. Era do Entre Amigos, conheceu. exato, a gente já se conhecia de lá, então já era uma coisa mais próxima, né? E aí a gente sentiu essa necessidade, tanto eu como meu esposo, dessa necessidade de aprender mais sobre Jesus. Sim. Porque ia surgir a necessidade de discipular pessoas, de conversar com pessoas, de falar com mais propriedade daquilo, sabe? Então, a gente foi. Só que, assim, é uma grande questão, você sabe disso, porque eu sempre fui, quando surgiu, não, vamos talvez fazer o curso no ISBEL, né? EAD, pastoral. Só que, assim, pode ser que precise ir para Londrina, Paraná. Eu fiquei irredutível, porque, assim, isso já surgiu vários questionamentos vezes. E tal. Porque na minha cabeça não passava a ideia de sair da minha cidade
Eu era muito ligada com a minha mãe, com os meus pais. Eu disse, não, minha igreja, eu vou deixar aqui, vai ficar tudo, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? E sempre assim, sempre irredutível. E Daniel mais tranquilo, e eu não precisa, a gente faz só EAD, tá tudo bem, eu tô gostando e tal. Mas surgiu essa necessidade, foi por isso que a gente fala sobre essa questão da maternidade, porque sempre volta para isso. Sim. E quando, acho que foi através da minha maternidade com o Pepeu, com o Pedrinho, né, que é meu filho, deu um outro norte para mim, de uma urgência maior, Sim. de conhecer a ele e de me jogar, assim, me jogar por inteiro. É muito interessante esse processo do Espírito Santo mesmo, né? Porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito, assim. O seu processo de conversão, né? Não é aquele convencional, geralmente, que as pessoas, eu estava na igreja e falaram, levantei a mão. O Senhor vai trabalhando no seu coração, e aos poucos, né? Sim. Às vezes a gente pensa muito, nunca faria, né? Feito tu. Sim. Nunca iria pra longe, era uma conversa que... Eu tinha mania de falar nunca, que eu nunca vi. Não, nunca. E Deus lá de cima, querida, não é assim, não é assim. E era uma coisa que a gente conversava muito, sim, né? Verdade. Essa questão de... Que eu dizia, não, vocês têm que ir também e tal. E tu, não vou. Mas às vezes a gente quer até puxar o outro num tempo que não é o dele. Não é o tempo do Senhor, na verdade, sim, né? E é muito interessante que quando é pra ser o Senhor, ele vai trabalhando no nosso coração. E tudo isso foi um processo. Porque assim, vocês estarem aqui hoje é uma coisa que realmente, gente, quem conhecia, né, vai saber. Que assim, não parecia que ia acontecer porque tinha essa resistência, mas o Senhor, realmente, ele vai trabalhando isso no nosso coração. Sim. E aí eu acho que a maternidade é uma ferramenta muito poderosa do Senhor, muito, né? Muito. Pra nos aproximar dele. Tu falou de Pepe, eu queria contar um pouquinho mais dessa experiência. Sim. Sobre como tem relação isso pra tu, assim. A maternidade com esse desejo de estudar mais, de buscar mais, assim. A minha gestação foi maravilhosa com o Pedrinho, assim. Foi muito boa, meu primeiro filho e tal, foi muito bom. Mas o parto foi um momento muito difícil, assim. É um dos momentos mais difíceis quando eu lembro da minha vida inteira. No parto estava tudo bem, Pedro nasceu um pouco cansado, tão cansadinho porque ele nasceu um menino grande, quem conhece o Pedrinho sabe que ele é grandinho. Só que eu tive uma hemorragia pós-parto e a parada cardíaca. Eu tive que ser reanimada e tal, com adrenalina. Então foi uma experiência que eu fiquei realmente entre a vida e a morte. Foi muito difícil, muito. E com todo o choque daquela situação, eu não pude pensar naquele momento depois. Eu tive Pedro, fiquei com ele, depois fui pra casa. Entra no modo sobrevivência e cuidar da criança, naquele modo, de cuidar da criança, puerpério e tal. Só que daí eu lembro exatamente de uma conversa que eu tive com o Daniel no sofá da nossa casa. E aí eu conversei, parece que caiu a ficha de tudo aquilo que podia acontecer de fato comigo, que eu podia ter ido embora. E eu disse, mas o que é que eu tenho feito pro Senhor nesse tempo, né? E como eu posso... Essa lição agora, eu entendi que se eu fiquei aqui, é porque o Senhor tinha um propósito muito maior pra minha vida do que aquilo que eu estava vivendo, entendeu? Eu senti como se fosse um chamado do Senhor pra mim. E isso envolveu Pedro, porque eu quero que ele se apaixone por Jesus. Então eu sei que vai chegar um momento da vida de Pepeu que não vai ser só essa parte lúdica, vai ser o momento das perguntas, dos questionamentos, das perguntas mais intensas. E eu preciso ser essa pessoa que vai responder a ele, sabe? Com a verdade, responder com a palavra, com o ensinamento. Ter mais ferramentas, Ter mais né? ferramentas, exato. Então eu sentia que faltava isso, entendeu? Então foi aí que surgiu essa necessidade de não, então a gente vai. A gente vai porque, assim, eu não morri, tá tudo bem agora. Eu tô bem, meu filho tá aqui, minha esposa, e é isso que importa. Eu tenho um Senhor, e o Senhor vai guiando, e vai provendo tudo, e vai cuidando de tudo. E a gente foi. Então foi aí que começou ainda mais esse anseio para conhecer do Senhor, e com um propósito ainda maior, de levar ele não só para as pessoas de fora, que a minha intenção, Sim, na verdade, era levar para as pessoas que precisavam conhecer Jesus e tal. Esse evangelismo para fora, evangelismo para fora. Só que daí eu pensei, quando veio ele, mudou. Então, não mudou, mas tipo assim, veio o primeiro, não, é a minha casa também. Sim. Meu filho precisa, entendeu? E não só da palavra, mas precisa também do meu exemplo como cristã dentro de casa, entendeu? Que ele veja em mim que eu sou apaixonada por Jesus, que o pai dele é apaixonado por Jesus, que ele pode ser também. Esse é um ponto muito importante, né? Sim. O exemplo, assim. Sim. Na criação dos filhos, eu percebo muito isso. Tanto a necessidade que existe como o confronto comigo mesma também, muito. Não é? Porque a gente vê que é uma parte muito importante. Mas a gente também vai sendo tratada pelo Senhor na maternidade, né?
E nessa questão de dar o exemplo, a gente sabe que é o principal. A gente teve criações diferentes, né? Eu vim de um lar evangélico, sim, assim, parcialmente, né? Minha mãe já é convertida, meu pai ainda não. Mas eu sempre tive exemplos, assim, tive meus avós. E como realmente são, até hoje na minha vida adulta, referências de quando acontece alguma coisa, em pensar neles, em tudo, sim, mais. Então, pra tu, como tem sido assim, essa experiência do exemplo? Porque pra mim tem sido muito confrontador. Porque eu olho pra ela e eu vejo muito de mim, sim, também, né? É muito desafiador. Acho que é uma das partes mais difíceis, assim. Porque aprender e observar e saber que a criança ela vai estar observando cada passo seu, porque isso é no mínimo detalhe, assim. Eu até já falei uma vez que Pedro, ele estava fazendo um trejeito que eu fazia quando era criança. Sim. Assim, muito, e imitando, e tipo assim, às vezes a forma como a gente come, ele quer imitar também, quer falar e tal. Mas levando isso para um lado mais forte de espiritualmente e tal, a forma como eu reajo perante um problema, a forma como eu lido com meu esposo em casa, como ele lida comigo, a forma como a gente corrige Pedro, isso também vai crescendo muito, precisa crescer num ambiente amoroso para ele, entendeu? E um ambiente também que reflita Jesus. Porque quem nasceu em um lar que era meio distorcido, por exemplo assim, na minha casa, com os meus pais, tinha momentos de briga, tinha momentos de conflitos, né? Então, a gente sabe como é essa realidade, né? Mas eu não quero que ele viva isso. Eu não quero que ele no caso, que ele viva, né? Que ele visualize isso, sim, né, em casa. Mas eu quero que ele veja que a gente é uma referência para ele, de Jesus. Mas também que ele entenda que a gente vai falhar às vezes. Vai errar, né? Em alguns momentos a gente vai errar e tal. Mas em ser exemplo, por exemplo, vai chegar o momento da fase de Pepeu que ele vai precisar tomar decisões, tomar caminhos, escolher caminhos, sabe? Então, se a gente trouxer uma boa base para ele, daquilo que Jesus faria, de como Jesus faria, vai ser melhor para ele. Principalmente nessa fase da adolescência, né, que vai chegar e tal. Mas é muito desafiador, muito. Porque quando você vê, você quer reagir de uma forma e você lembra, não, primeiro eu tenho Jesus, eu preciso agir como Jesus faria e tem alguém que tá olhando para mim o tempo inteiro, né, todo o tempo. E a gente vê que esse é um método do próprio Jesus, né? Sim. Ele se fez homem para ensinar a gente também a ser humano, sim, né? Então, pra gente olhar para ele quando tiver essas questões e poder imitar ele. Sim. E é tudo essa questão de exemplo mesmo, de imitação, sim, né? E assim, o que tu falou sobre esse ambiente saudável, né? É muito importante. E a gente entender isso dentro de casa, sim, mesmo. Isso é uma resposta para os nossos filhos dentro de casa, né? Porque muitas vezes a gente que é cristão, a gente, né, tá na igreja, tem tudo isso, e a gente, às vezes, busca uma escola cristã, o que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, eu acho uma coisa boa, assim, mas a gente acaba terceirizando, né, pra escola, pra igreja, né? Como que tu enxerga isso, assim, a diferença, né? Porque a gente sabe que é importante, é muito importante, sim, a criança estar num ambiente de igreja, né? Ter um convívio, mas qual é a diferença, assim? Inclusive, esse assunto também eu vou falar no meu TCC, que é como a gente tem delegado apenas à igreja. Sim. Né? E assim, são contas básicas. Tipo assim, o nosso filho, ele pode passar 1h30, 1 hora na igreja. Não se compara com o tempo que ele passa com a gente. Então, assim, existem muitas igrejas boas, a gente vive em igrejas muito boas. Tem um ministério infantil maravilhoso, sim, sabe? Que você vê que são pessoas preparadas para estar ali, guiando, ensinando a criança. Mas ainda assim, não é completo. Precisa dos pais, entendeu? A responsabilidade vem da gente. Em Deuteronômio 6, ele fala que a gente precisa ensinar a criança em todo o tempo. Quando acorda, antes de dormir, na hora de comer. Então, é um papel nosso. Nós somos os primeiros mestres espirituais da criança, sim, entendeu? Então, quando a gente só delega para a igreja, a criança perde muito. A gente não pode ser omisso nessa responsabilidade, né? Omisso com os nossos filhos. Porque quando a gente só terceiriza para a igreja, ou terceiriza para a escola, ou terceiriza para outros meios e não para a gente, não faz sentido. Então, se você é pai, se você é mãe, você tá com seu filho lá na igreja e não participa, não quer saber o que é que a criança aprendeu, não pergunta depois, ou não faz esses estudos em casa também, fica muito mais difícil para a criança entender que aquilo não é só um ambiente para ela, que Jesus não é só no domingo, que Deus não é só no domingo. Mas que na casa dela também tem aquilo, na casa dela também conhece Jesus, entendeu?
Mas é muito difícil. A gente tem igrejas preparadas para isso, mas precisa ser uma união. Precisa ser uma união com os pais. No domingo a igreja fala, mas durante a semana, durante todos os dias, no acordar, no levantar, em todo momento, falar de Jesus na sua casa. Porque é assim que a criança vai entender quem é Jesus. E vai amar ele por quem ele é, entendeu? E não só pelo que ele faz por ela. É o exemplo mais importante diário, mais frequente, verdade. Pra mim, uma coisa, né, muito legal que tu falou sobre Deuteronômio, também citou Provérbios. E isso é muito legal, porque a gente tem recurso na Bíblia. Né? A gente não tá desamparada enquanto mãe. Porque acho que quando a gente tem um neném, né, tipo, a gente até agora só tem um, é tudo muito novo, a gente se sente muito despreparada. E eu acho que aí entra também a importância de ter conhecimento nas escrituras, de ter esse conhecimento profundo das escrituras. O que é que o Senhor fala sobre a maternidade, né? Porque a gente não vai saber como agir sempre. A gente não sabe como agir, a gente não vai saber, às vezes, o que falar. E aí, quando eu olho e percebo que ela não precisa ouvir as minhas palavras, ela pode ouvir o Senhor. Sim. E acho que, estudando teologia, né, tudo que a gente tem estudado aqui, tudo que a gente tem visto e aprendido sobre o Senhor, uma coisa que, pra mim, tem sido um norte na maternidade é a questão de enxergar que só o Senhor é suficiente. Essa suficiência do Senhor para todas as áreas da nossa vida tem deixado pra mim mais leve. Porque a gente sabe que existe um peso muito grande, existe uma culpa, esse peso, essa culpa que a gente fala da maternidade, né? E aí, é o tempo inteiro a gente se cobrando, o tempo inteiro. E aí eu preciso estar o tempo inteiro me relembrando de que eu vou falhar. E eu quero que ela cresça sabendo disso. O que é difícil, a gente quer ser perfeita. A gente quer ser a super-heroína pra eles, né? Mas a gente vai falhar. Vai. A gente não quer errar, a gente quer... e aí quando erra é muito dolorido. Mas aí eu preciso entender, é até importante que eu erre. Pra ela entender que não sou eu, não é de mim que ela depende, é do Senhor, né? De que eu não sou perfeita, mas existe alguém que é, e que ama ela de uma maneira perfeita. Pra tu, quais são, assim, os conceitos teológicos, essas questões que tem... Porque a gente sabe que a teologia, quando a gente só estuda, né? Quando tá só no livro, ali é uma coisa. Sim. Mas a teologia viva de verdade é quando ela toca o nosso dia a dia, né? Como ela tem tocado a tua maternidade nesse sentido? É muito. Eu tenho lido muito, acredito que desde o ano passado eu tenho lido, acho que a maioria dos livros que eu li aqui no seminário também foi sobre esse assunto. Porque é um assunto que sempre me impactou bastante e sempre me deu muito interesse de saber. Porque, como você falou, a gente tem os recursos, a gente tem a Bíblia, né? Pela gente. Porque se for por nossas palavras, a gente vai errar, a gente vai falhar, vai... Mas a gente precisa saber que é tudo para o Senhor e tudo por causa dele, né? Tem um propósito atrás disso. E estudando sobre isso, a gente vê sobre a educação graciosa e sobre a educação moralista, né? E a moralista, ela é muito por ordem, né? Eu preciso ensinar o meu filho porque simplesmente a Bíblia está mandando ensinar, eu preciso ensinar e não explica à criança o porquê precisa ensinar, quem ela tá aprendendo sobre quem, por que eu preciso conhecer Jesus, por que eu preciso saber de Deus. E a educação graciosa não impõe medo, mas sim por amor, né? Porque é uma graça que a gente não merece. Nosso filho também não merece, mas foi alcançado por essa graça, né? O Senhor, ele nos restaurou por completo. Então, nele a gente tem essa esperança, né? De que, olha, vai ser difícil, mas tem ele. Ele é que vai ser o suficiente para o nosso filho, né? Então, entender, fazer com que o nosso filho, ele entenda que a gente vai falhar com ele, mas que o Senhor não vai. E que ele vai falhar também na trajetória. Porque pode ser que, por mais que a gente ensine no caminho, porque muitas pessoas, acontece, isso é muito comum, os pais ensinarem no caminho, de estar sempre envolvido na igreja, mas em algum momento saírem do caminho. Eu acho que essa é uma expectativa também que o nosso coração precisa tratar. Nossa, muito. Né? Essa esperança que a gente coloca nele, de tipo assim, eu estou ensinando no caminho, mas eu só vou até certo ponto. Da mesma maneira que eu fui ensinada, mas eu tive que me converter, em algum momento ele não tem que também tomar essa decisão. Porque acaba que a criança, ela não vai, o adolescente, o jovem, ele vai entender que ele precisa ir para a igreja para cumprir uma tabela, ou para não frustrar você, para não decepcionar você. É verdade. E isso acontece, a gente sabe que isso acontece, é muito real, a gente já passou por isso. Essa fase, tipo, não, para não frustrar o meu pai, eu vou fazer tal coisa, para não frustrar minha mãe e tal. Mas essa não é a essência da educação graciosa. A gente quer que Pedro, que Abigail conheçam Jesus e amem tanto ele, que amem estar envolvido com as coisas dele. Entendeu?
Então, e isso vem muito do exemplo de ensinar a criança, porque se eles verem na casa deles, a mãe apaixonada por Jesus, o pai apaixonado, o ambiente que ele está familiar, de pessoas que se entregaram de verdade ao Senhor, entregaram a vida ao Senhor de verdade, são rendidas nos posicionamentos, nas questões sociais, em tudo, envolvido na igreja, envolvido nas pessoas, buscando ajudar as pessoas. Se ele crescer nesse ambiente, até que ele se desvie, ele vai saber qual é o caminho certo que ele deve seguir, que é o caminho de Jesus. O lugar de voltar, né? Não tem outro lugar, entendeu? É como o filho pródigo, ele vai saber voltar para casa, ele vai voltar para casa. Porque não existe outro lugar melhor do que na presença do Senhor, entendeu? Então a gente vai até aqui, mas ele precisa ter uma conversão genuína do Senhor. Assim como chegou o momento de ter, o seu momento de ter, vai chegar para ele também, sabe? Mas a gente precisa saber que quase 70% da vida dele vai ser com a gente juntinho, assim. Mas o restante vai ser ele adulto, sabe? E vivendo a vida dele, escolhendo. E é importante a gente ter essa base. Saber que somos primeiros. Porque, assim, os nossos filhos, eles são ensinados em todo lugar. Sim. Na escola. E quando crescer com os amigos. Influenciados por várias coisas. Mas a palavra mais forte precisa ser a palavra do Senhor. Então, para isso ser o mais forte, precisa ser o que ele vivencia mais também. Então, é muito importante essa questão dos pais estarem sobre isso, falarem sobre Jesus nas suas casas por causa disso. Porque eles vão ser ensinados de várias coisas, de vários assuntos diferentes. O que é importante eles saberem, aprenderem. Mas a base principal precisa ser o amor de Cristo por eles, né? O que Jesus fez por eles, que fez pela minha vida, fez pela sua, fez pela deles. E também ter essa paixão tão grande por ele, a ponto de falar dele para outras pessoas, né? Ser esse agente de luz, aquele discípulo mesmo que vai guiando e vai falando de Jesus para as pessoas. Acho que essa é a maior meta da nossa vida. Mas a gente sabe que o Senhor, ele vai fazer isso, né? E isso é muito contrastante com o que a gente muitas vezes foi ensinado, né? Eu não sei se tu foi assim, mas a gente eu ouvia muito quando era criança, não necessariamente em casa da minha mãe e tal, mas eu frequentava igreja e tal. E outras mães com os filhos também ouvia Deus castiga, né? E aí sempre o direcionamento para não fazer algo era que Deus castiga. Então eu não vou fazer pelo medo, né? Sim. Essa é a questão do medo. Ou então só fala que tipo assim, isso aqui é errado. Não é assim que se faz porque é errado. E acaba criando duas coisas, né? Um coração não temente ao Senhor, mas medroso diante do Senhor. E outra coisa é essa questão de criar um crente moralista, né? Falso moralista ali. Que se faz o que é certo e tudo mais. E eu lembro que por muitos anos, né, quando eu era criança, eu ouvia sobre o céu e tudo mais. E aí na minha cabeça existe o bem e o mal, o certo e o errado, né? Então eu vou na igreja porque é certo. E eu lembro que a primeira vez que eu levantei a mão na igreja de verdade, eu tinha 13 anos. Mas eu só me batizei com mais de 20 anos. E existia uma diferença pra mim que foi a conversão de verdade. Quando eu levantei a mão na igreja, é porque eu achava que era a coisa certa de se fazer. Eu já tinha idade e tal, e aí eu vou levantar a mão. Sim. Só que o meu processo, depois de a vida inteira quase na igreja, crescendo, quando eu tinha, eu acredito que 21 anos, de 20 para 21 anos, foi onde eu também realmente passei por esse processo em casa e depois na igreja. Mas foi aí que eu entendi realmente. E como a gente carrega dessa primeira infância, né? Da infância, assim, pra vida toda. Porque eu lembro que quando eu liderava pequeno grupo, tudo mais, que era um público mais jovem, era uma pergunta que a gente sempre entrava em debate, assim, no final do grupo, né? Que era, Deus castiga? Será que ele castiga a gente, né? Mas se eu errar, não é merecido que ele me puna? Então, essa visão desse Deus malvado, né? O Deus que é vilão, né? Que é um vilão, praticamente. Mas isso é verdade. Eu tava lendo um livro que se chama Pais Fracos e Deus Forte. Que é o que eu tô lendo também. E ela falava sobre Pais Fracos e Deus Forte. E ela fala muito sobre um embate que teve com os filhos dela. Os dois estavam brigando e tal. E aí ele começou a batendo muito forte assim. E ela foi repreender ele. Falou, olha, você não pode bater no seu irmão, porque você tá batendo nele? Isso é porque eu tenho um ódio dele, eu odeio ele, porque eu não quero ele aqui, eu não quero... E batendo.
Na hora dela repreender, de primeiro impulso, de primeiro impacto, foi no sentido de assim, olha, Deus não gosta disso. Deus não quer que você bata no seu irmão. É pecado. E fazendo muito medo pra criança. Mesmo a gente sabendo que é errado bater, mas colocando um Deus como um Deus punitivo, Deus que vai punir ele. Sim. Deus vai ficar muito triste com você, Deus vai ficar decepcionado. A chantagem com você. emocional também. Uma chantagem, todo um ambiente envolvido. Só que daí ela parou, ela foi pro quarto depois, e o Senhor começou a falar com ela e dizer que não era esse tipo de ensinamento que ela poderia dar para os filhos. Porque essa vai criar uma visão de quem é Deus muito distorcida, entende? Ela vai falar, olha, por que você bateu? Entenda o porquê essa criança está fazendo isso. Fale por que Jesus não gosta daquilo, mas não no sentido de que ele vai punir você porque você fez. Mas não, mas é porque você precisa amar. O Senhor nos ensina a amar. Eu sei que é difícil, eu sei que vai ser muito difícil para você lidar com seu irmão. Ele vai fazer coisas que irritam você. Sabe? É mudar a leitura. Sim. Mudar. Só que isso, quem vai nos ajudar é o Espírito Santo. Porque se partir de nós, vai ser esse sentido. Tipo assim, tu vai ficar muito triste. Eu tô muito triste com você. A gente fala isso às vezes. Sim, fala. Eu já me peguei falando isso pro Peu. Depois eu fiquei, meu Deus, por que eu falei isso? Sempre tipo assim, pesa. nossa, você tá me deixando muito triste. E ele fica... e você acha que aquilo vai mudar ele. Vai mudar aquele comportamento. Mas, na verdade, você tá ferindo uma criancinha, entendeu? E aí a criança começa a agir de acordo pra lhe agradar, né? Pra lhe agradar. E o que a gente não quer, entendeu? Não é essa a questão. A gente quer que ele obedeça ao Senhor, que ele ame ao Senhor, porque ele entendeu o sacrifício do Senhor por ele. E porque ele entende a graça do Senhor. A gente quer que ele ame o Senhor por isso. E não por uma questão de só moralismo, de não, porque eu preciso, porque eu tenho que ir pra igreja, porque todo mundo tá indo pra igreja, eu vou. Porque meus pais são pastores, aí eu vou também e eu sirvo lá. Não, pega junto, sabe? Só que precisa ser criado um ambiente saudável pra isso. Um ambiente que a autoestima da criança esteja boa, que os pais sejam presentes e tal. Tem muita coisa que influencia isso, sabe? Mas isso é muito real e a gente acaba que cria os nossos filhos dessa maneira e depois é só o Espírito Santo que vai nos moldando e nos mudando. Sim. Isso é muito real. E é por isso que é tão importante a gente ter uma visão bíblica saudável e profundidade bíblica, né? Porque acho que uma das coisas que a gente mais tem, não sei pra tu, mas quebrado, assim, pra mim, enquanto a gente mais estuda, é entender o contexto que aquelas palavras foram ditas, entender tudo mais. E a gente ter essa base faz com que nesses momentos o Senhor ele se utilize da palavra dele. Porque se eu não conheço, como que o Senhor vai se utilizar da palavra dele? Né? A gente vê Jesus no deserto, por exemplo, na tentação, que Satanás chega justamente com a própria palavra de Deus, né? Soltando trechos de palavra de Deus para tentar levar ele a pecar. Ele também sabe, né? E é isso, a visão correta da Bíblia. Não é só você saber versículos de cor, não é só você ter textos de cor, né? Ou uma Bíblia aberta na sala da sua casa. É você entender o que o Senhor estava falando ali. E aí a gente vê como é poderoso isso. O próprio Jesus usando da ferramenta da palavra, assim, da visão correta da palavra para vencer o mal, para vencer o pecado. Porque quando a gente não tem isso em nós, a gente não tem como passar, né? E é por isso que eu quero, inclusive, incentivar você, né? Lembrando, é justamente isso. A gente tá aqui para te incentivar. Especialmente você, mulher, a estar nesse lugar, né? Porque às vezes a gente se enxerga, mas eu só sou dona de casa. Eu só sou mãe. E glória a Deus por isso. Se o Senhor lhe chamou para isso, glória a Deus. Mas não significa que você não precise estudar e conhecer mais dele, né? O estudo, ele é uma ferramenta que não é importante apenas para o seu filho. Ele é importante para você e para que você passe para ele e para todas as pessoas que você vai tocar na sua vida, a vida da sua família, do seu esposo, dos seus amigos, né? A gente nunca é uma coisa só. Então, eu quero te incentivar a isso, né? Dizer que o IBEL tá aqui pra isso. Se você é daqui de Londrina, a gente tem o presencial, que é muito bom, né? É muito diferente, assim, a experiência de estar em sala, de ter pessoas pra poder debater, conversar, visões diferentes. Mas também se você não ou se você não tem uma disponibilidade de tempo, né? A gente tem o EAD, que também é muito interessante. A gente começou no EAD, né? E a gente aprendeu muita coisa. Eu lembro que até a primeira matéria que eu tive foi justamente Pastoral da Família, que foi no EAD. E foi, assim, até hoje eu lembro, faz 3 anos, mas assim, tem impactado. As leituras que a gente teve, tem impactado na minha maternidade. Eu nem era mãe, mas tem impactado até hoje, né? A gente também tem as matérias avulso. Se você quiser só conhecer, ter um pouquinho, eu só tenho um dia na semana, vem, né? Procura saber, entre em contato.
Porque eu realmente acredito que isso vai não só abençoar a sua vida e a sua casa, mas eu acredito que isso vai abençoar a igreja do Senhor, vai abençoar a sociedade, com mulheres bem posicionadas, conhecendo a palavra dele com profundidade, né? É isso. E, assim, dentro de sala de aula, como tem sido a tua experiência aqui? Queria saber um pouquinho disso. Nossa, muito legal. É outra, como você falou, outra experiência. Completamente diferente. Assim, foi muito bom. É muito bom os conteúdos EAD. Uhum. Como minha primeira foi discipulado de mentoria. Eu lembro muito, assim, do começo. E um conteúdo muito bom. As referências bibliográficas são maravilhosas. São textos muito bons. Mas a experiência em sala de aula é muito legal. Porque além da comunhão que você tem com as pessoas, de você conhecer pessoas diferentes, né? Pessoas com culturas diferentes e tal, jeitos, personalidades, mas também os professores, sabe? A forma como é muito didática, a forma como você também participa, você se sente à vontade, entendeu? E tá sendo muito bom, assim. Tá sendo... dá vontade de você ficar vindo, né? Todas as vezes. É muito enriquecedor. Muito mesmo. E em questão aos desafios também, porque quando você chegou aqui, Pepeu tinha acabado de fazer 2 anos, né? Foi. 2 anos. E aí foi bem desafiador. E eu queria que tu compartilhasse um pouquinho de como foram esses desafios. Sim. Porque pra mim, sair de casa, até falei isso no último episódio, sair de casa tem sido muito desafiador. E a gente até veio conversando sobre isso, né? Sair de casa, deixar ele chorando. A gente sabe que tá seguro, tá com o pai, tudinho. Mas assim, parece que o coração da gente faz assim, né? E às vezes a gente que, quando a gente se torna mãe, a gente só quer isso, né? Só quer ficar o tempo inteiro agarrada, assim. É o ninho, quer ficar sempre no ninho. Assim, mas como o entendimento do que o Senhor tem pra você tem tirado você da zona de conforto. E como se tem sido desafiador essa questão de... Completamente, porque assim, como conciliar. você falou, ele tinha feito 2 anos já na semana da gente vir pra cá. Sim. E agora ele tá com 3, né? Mas assim, quando ele chegou aqui, foi muito difícil ficar esse tempo longe, né? 4 horas, são 4 horas, né? Acho que são. Eu não lembro. Acho que é 4 ou 5 horas. Por aí. Mas passar esse tempo distante foi muito ruim, porque eu nunca tinha passado muito tempo distante dele. E eu sabia que ia ser desafiador. A gente veio pra cá com essa expectativa, assim, de que, vai ser desafiador, não vai ser fácil. A gente intercalava algumas matérias pra Daniel fazer, ia fazer também. Teve a ajuda de você, de Davidson, da Fernanda também, né, Fernanda? E foi muito precioso, assim, ter essas pessoas por perto também, né? Só que a gente sentiu muito em relação à ausência dele, tipo, ficar longe dele, né? É o mais difícil, pra mim, a parte mais difícil. É o mais desafiador, tipo assim, passar esse tempo distante. Apesar que a gente sabia que, vai voltar, tipo assim, tá perto, né? Então a gente fez vários esquemas aqui. A gente deixava no parquinho, brincando, aí deixava na casa de um amigo e tal, sempre de pessoas de confiança, obviamente. Mas a gente sabia que era um propósito que precisava acontecer, e acaba que deixou ele envolvido também nas coisas, sabe? Deixou ele perto, no ambiente de igreja, no ambiente de estudo e tal, no intervalo ele vinha pra cá e tal. Os filhos, eles não estão à parte, né? Eles são parte da nossa missão. Eles fazem parte, exato. E a gente veio pra cá com esse sentimento, assim, a gente não entende Pedro como um empecilho pra nossa missão. Ele faz parte dela, entendeu? Então, se a gente tá aprendendo aqui, é também pra ele crescer junto com a gente, em todas as áreas, assim. E a gente precisa olhar pro nosso filho desse jeito, né? Olhar com isso, não tipo assim, meu Deus, se eu tivesse sem ele, ia ser bem mais fácil, ia ser menos desafiador. Poderia ser mais fácil, mas não seria tão maravilhoso como tá sendo, entendeu? Então, tem um propósito maior pra isso, é maravilhoso. E às vezes a gente também, eu acho que, principalmente hoje em dia, a gente preza muito pelo conforto da criança. O que não é ruim. A gente precisa entender o nosso filho, entender os limites dele. Sim. Mas eu acho que quando o nosso filho, ele se torna a prioridade da nossa vida, isso é perigoso pra gente. É perigoso. Né? Eu acho que é perigoso. E é aí que entra o evangelho. Ele entender que na nossa casa o primeiro é o Senhor. Sim. Né? E que todos nós estamos juntos nessa. Porque quando a gente coloca a criança em primeiro lugar, às vezes a gente vai deixando de fazer as coisas, deixando de fazer. E se afastando do Senhor e fazendo ela entender que o meu mundo gira em torno dela. E isso é perigoso, né? Isso é algo muito real, porque desde lá a gente já tentou criar uma rotina com ele, mas também entendendo que nem sempre ia conseguir cumprir aquela rotina, né? Então, assim, eventos de igreja, a gente queria estar junto e queria levar ele também e tal. Então, era sempre eu lembro de um Inspire que teve lá em Pernambuco.
E foi muito engraçado, o Daniel tava trabalhando nesse dia. E aí eu levei Pedrinho, pequenininho. Pedro não andava ainda. Ele tava com, acho que era 9, 10 meses, ele não andava ainda. Então, assim, colocava, tava no louvor, ele tava lá, super atento. Daqui a pouco tinha que, não, vou colocar a hora da soneca. Não, a hora de mamar. Aí depois voltava, aí depois brincava. E naquele ambiente, sempre perto, assim, porque existem coisas que a gente sabe que não vai fazer mal pra criança, Sim. tipo assim. Não é questão que ele vai ficar sem dormir, eu vou deixar meu filho sem dormir. A gente não tá colocando ele em perigo, não tô colocando ele em risco, nem nada. Mas se eu ficasse só em casa, travada, em casa, parada e tal, acho que ia ser muito mais difícil, sabe? E trazer ele para esse ambiente, trazer ele para o ambiente da igreja, ambiente que tá perto, ambiente que a gente ama, que a gente é apaixonado também. Então, eu acho que é mais enriquecedor também para ele e vai ser também futuramente para ele, sabe? Mas é muito desafiador. Assim. A gente tem essa questão de precisa estar aqui. Eu tenho muito essa questão, sabe disso? De não pode sair daqui. Tem essa questão do controle. Não. Mas como é que vai ser? E Pedro não vai para aula, e quem vai ficar? E Daniel vai ficar? Sempre teve essas questões, né? Mas o Senhor foi ajustando. A gente foi criando uma logística, fazendo uma logística para fazer dar certo. E tá dando certo, graças a Deus. Enquanto a gente ensina eles, o Senhor vai ensinando a gente, né? A abrir mão do controle. Porque a gente quer... Se a gente pudesse, era um cercadinho com a criança dentro. Mais seguro, mais tranquilo. É muito... No começo eu pensava muito nisso, assim, de ela vai, e ela não vai dormir, e aí vai chorar, que eu acho que é a questão de toda mãe, né? Toda mãe nova, assim, que acabou de ter um bebê, é o sono. Porque prejudica tanta gente, e eles, e irrita. Sim. E aí você vai vendo que não, que a realidade é outra, né? Pra vida da criança, estar em comunidade, estar com a igreja é muito importante. Sim. E acho que principalmente aqui a gente tá longe da nossa família, né? A gente tem experiências diferentes, porque tu já veio com o Pedro com 2 anos. Sim. E eu tive a Abby aqui. Foi. E acho que nas 2 experiências, a igreja, ela tem sido uma rede de apoio, né? E como tem sido ver ele nesse lugar, assim, crescendo na igreja, né? Tu não teve essa experiência, e aí você poder ver o seu filho vivendo isso, como tem sido? E também como tem sido pra você ter a igreja nesse lugar de rede de apoio, né? De família aqui. Sim. Assim, eu tinha muita rede de apoio lá. Eu tinha minha mãe, eu tinha minha irmã, minha sogra, minha cunhada. Só que quando veio pra cá, realmente mudou por completo. E eu fiquei meio perdida. Será que vou ficar desamparada? Será que como é que vai ser? Esse medo do começo, né? Mas o Senhor foi trazendo pessoas pra perto. E ver Pedro nesse ambiente é maravilhoso. Ver ele empolgado, contando do que aprendeu. Ver a gente conversando com ele sabendo responder as perguntas. E outra, como esse ambiente de igreja fez ele socializar melhor com as pessoas. Ele tem contato com pessoas mais velhas, com adultos, com gente de toda a faixa etária. Isso ajudou ele na adaptação escolar. Sem dúvida, ajudou muito. Ele já estava acostumado com o ambiente de criança, com o ambiente de criança, que tinha muita gente. Ambiente de adultos também, ambiente de regras. Tipo assim, olha, na salinha aqui não pode fazer tal coisa. Então, vou seguir essas regrinhas, né, e tal. Eu percebo assim, mesmo que as crianças que já têm um convívio na igreja têm mais facilidade na adaptação. Muito, muito diferente. A professora comentou um dia desse sobre ele. Então, assim, foi muito positivo. Olhando para os prós e para os contras, para os desafios, foi muito desafiador. Está sendo ainda, é muito. Ficar longe da família é muito desafiador. Ver ele crescendo longe também é muito difícil, né? A gente foi agora de férias para Pernambuco. Foi assim... Foi muito bom ver ele conversando com meus pais, ter esse momento e tal. E voltar foi muito difícil, porque vai passar mais tempo e tal. Mas a gente sabe que não tá sendo ruim, sabe? Tá sendo um tempo muito bom, tá sendo precioso pra ele estar aqui também. E é isso. Ele vai crescendo sabendo que tem essa pessoa, que tem as pessoas, né? E as pessoas acolheram a gente muito bem também. Na igreja, a gente serve na igreja de Arapongas também. O pessoal nos acolheu muito bem. Então tá sendo muito bom. E quando a gente mantém os olhos nesse propósito, né, que é eu quero aprender, eu quero ensinar meu filho, ou aquilo que o Senhor tem pra mim, porque a gente tá estudando aqui pra realmente servir ministerialmente, né? Sim. Tanto eu quanto tu. Quando a gente mantém os olhos naquilo que o Senhor tem, não só individualmente pra mim, porque não existe isso, né? Sim. Pra gente, pra nossa família, acho que as coisas ficam mais fáceis, ficam mais leves, né? Tanto... Muito. A rotina doida que a gente tem às vezes, os horários que saem do nosso controle, estar longe da nossa família, tudo isso. E enquanto tu falava, né, eu penso, tem uma palavra que eu gosto muito de pensar, quando eu penso em evangelho,
e eu penso na criação dos filhos, principalmente, eu acho que depois que eu perdi meu avô, né, ano passado, uma coisa que me marcou muito, assim, é o legado que a gente deixa, né? Porque a nossa vida é rápida. A gente vai ter, como tu falou, a gente vai ter o nosso filho até um certo tempo, depois ele vai ser adulto e ele vai ter a vida dele. Mas que legado eu deixo pro meu filho? E eu acho que é importante que não seja eu o legado que eu deixo. É uma história que me lembra um pouco disso, é a história do rei Davi também. Porque é um homem de Deus, mas também um homem cheio de erros, de falhas e tudo mais. Mas quando ele queria construir o templo e tudo mais, e o Senhor, tipo, impede ele, né? E isso passa pro filho dele. E a gente vê que, tipo assim, Salomão era mais capacitado e tudo mais, mas, tipo assim, ele deixou algo do Senhor pra Salomão, nesse sentido. E a gente deixar, né, pro nosso filho, assim. Se eu te perguntasse, assim, o que de todas as coisas, hoje, assim, você pudesse, o que é que você quer deixar pra Pedro, né, tipo, de mais importante, assim, quais valores mais importantes que você queria deixar pra ele? Acho que um dos primeiros que eu queria deixar é que ele seja amigo de Jesus. Amigo, assim. Amigo a ponto de querer compartilhar esse amigo pras pessoas, sabe? Porque quando eu conheci Jesus, de fato, teve aquele encontro com ele, eu entendi que eu não estava mais sozinha. Que eu podia perder qualquer coisa, sabe? Por mais dolorido que possa ser, por mais doloroso, por mais difícil que possa, eu não estou mais sozinha. Então eu posso ir embora. Eu vou embora um dia. Espero primeiro que ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Cumprir isso direitinho. Só que eu quero que ele saiba que ele nunca vai estar sozinho. Que ele vai ter sempre um amigo por ele. Que lindo. Uhum. Que ele lembre disso o tempo inteiro. Acho que ele tendo Jesus como amigo vai fazer a vida dele ser um pouco mais fácil. Nesse mundo tão difícil, no mundo que Satanás ele tenta a todo custo tirar isso. Tirar esse laço de proximidade, tirar esse laço dos pais com o filho, dos pais ensinando. Acho que ele precisa lembrar o tempo todo que ele não vai mais estar sozinho. Que ele tem o Senhor por ele. Acho que é o maior... Eu sabendo disso, que ele tem Jesus como amigo, eu vou ficar muito tranquila, muito segura. Porque é isso que meio que foi o nosso propósito, sabe? A gente cumpriu. Não, cumpriu. Ele entendeu que Jesus é o melhor amigo que ele pode ter. Que lindo. Me segurei muitas vezes pra não chorar aqui. Eu olhei pra você, tenho vontade de chorar também. Muitas vezes... Ai, gente, eu sou muito chorona. Eu tô tentando, tô me esforçando. Mas que bom, eu aprendi tanto hoje, né? A gente sempre conversa e pra mim é sempre um aprendizado. Eu acho que te ter como amiga, assim, você... Agora eu vou chorar. Faz isso não. Mas eu acho importante falar isso aqui porque você que tá ouvindo, né? Às vezes a maternidade, ela parece muito solitária. E se cerque de pessoas que amam o Senhor. Se cerque de pessoas que são mães também e que amam o Senhor. Pra gente ouvir dessas pessoas. E tu sempre foi uma dessas pessoas, assim, pra mim. Ela foi mãe na minha frente, né? com os anos aí na frente. E eu sempre recorria, né? Eu tenho minha mãe, que, assim, mãe é a melhor mãe que eu podia ter. Mas é bom a gente ter pessoas, né? O Senhor, ele gosta de pessoas, de pluralidade de pessoas. E eu aprendia com a minha mãe, mas eu também aprendi tanto contigo. Eu sempre recorria a tudo. O que é que eu faço? Tu acha que eu faço o quê, né? Muito disso, assim. Então, se cerque de outras mulheres que amam o Senhor. Porque, às vezes, a gente vai ouvir muita coisa no mundo de competição, de tudo mais. Sim. Mas na igreja não é assim. O Senhor não nos criou para ser assim. Né? E como é importante a gente aprender com essas mulheres. Ouvir do Senhor através da vida delas e ter como exemplo. Então tenha pessoas assim, como exemplo, que conheçam a palavra, né? Que você possa ouvir uma palavra do Senhor quando você precisar, porque num momento difícil, num momento de caos, num momento que a criança passou o dia inteiro fazendo birra e você não aguenta mais, a gente precisa de uma voz amiga. Precisa. Mas você também foi esse apoio pra mim. Tem sido. Eu não consigo... Acho que foi muito mais fácil pra gente saber... Vocês vieram no escuro, né? Vocês vieram sem muito apoio aqui, né? Mas a gente veio sabendo que ia ter vocês aqui. Então foi muito bom. Você é uma amiga muito preciosa pra mim. Eu aprendo muito com você. É muito lindo o que Deus tem feito na tua vida. Você é uma mãe maravilhosa pra Abigail. Obrigada. E eu tenho, sem dúvida, você tá fazendo um ótimo trabalho. Você deve isso muito. Assim, você é muito preciosa pra ela. E eu sei que ela vai ver isso. E você tá ensinando ela a ser amiga de Jesus. Porque você... É o meu maior propósito, assim, eu acredito, de verdade. E tudo que, como eu falei, na maternidade, ela meio que toca tudo que a gente faz. Sim.
E acho que tudo que a minha cabeça, o jeito de pensar, estar aqui fazendo isso, o meu artigo que vai ser em torno disso também, da mulher nesse ambiente Muito importante, eclesiástico, também é por ela, né? Eu também quero que ela tenha uma visão saudável sobre isso. E eu queria que você também deixasse um recado para quem está assistindo, para quem é mãe, né? E que talvez tenha o desejo, ou talvez tenha um medo como você teve. Um incentivo, uma palavra de incentivo para as mulheres que estão assistindo a buscar mais o Senhor, a estudar mais e se aprofundar mais nisso. Sim. Acho que é importante para você que tem esse desejo, que tem essa vontade, você continuar orando ao Senhor. Porque quando o Senhor ele nos convidou para fazer parte desse reino de amor, ele não convidou só os homens, ele não convidou só essas pessoas, né, o patriarcado, essas coisas, não. Mas ele convidou a gente, nós mulheres, fortes, corajosas, que entenderam o chamado dele para nossa vida. Então, por mais que o medo ele vai existir, o desafio vai existir, as dúvidas vão surgir, Sim. Mas você sabe que você não está sozinha. Que existe um pai que não está distante. Não, a gente não fala de Deus como um pai que é um pai distante, mas é um pai que está perto. E que ele vai te ajudar, assim como ele nos ajudou, tem nos ajudado todos os dias. A caminhada da maternidade ela é muito difícil, é muito desafiadora, mas é apaixonante. E quando a gente tem Jesus, fica tudo mais fácil. É verdade. Então, que você lembre que você não está estudando apenas para as outras pessoas, mas primeiro para sua casa também. Existe um propósito nosso nisso. Para falar de Jesus no nosso trabalho, para falar de Jesus em todos os lugares que a gente for, mas primeiro que ele seja o centro da nossa casa. Amém. Porque eu vi uma frase esses dias que é quando Jesus é o centro, não tem como a gente descentralizar mais. É verdade. Ele é o centro da nossa vida. Sim. Então, se você tem o Senhor como centro da sua vida, tudo vai dar certo. Então, os desafios vão surgir, mas você precisa entender que o caminho é esse, que ele vai ser o suficiente sempre. E que não existe outro caminho melhor do que esse, que é estar aos pés dele, né? Estar rendida a ele. Então, o ISB é um ótimo lugar para isso, para você estudar, aprender mais. É um lugar muito enriquecedor para a gente. E para onde a gente vai, a gente sempre fala, não, existe um lugar, uma plataforma, um curso, um estudo que é pronto para isso. Existe um lugar que é seguro, que a gente vê que é voltado realmente na palavra. E é muito enriquecedor. Então, eu aconselho você a fazer isso, a estudar cada vez mais da palavra e a saber para poder falar do amor de Jesus para as outras pessoas, para sua família, para sua casa, para seus pais, para todo mundo. É importante. Amém. É isso. Muito obrigada, amiga. Amém, foi muito bom te ter aqui. Pelo convite, foi muito bom. Uma conversa muito boa, como sempre. E eu acredito que tenha te abençoado também, né? Então compartilha esse vídeo, compartilha com outra mãe que você acha que precisa ouvir isso, com outra mulher que talvez tenha o desejo, né? Que tenha alguma curiosidade. Compartilha, porque vai que você também está sendo um instrumento do Senhor para incentivar essa vida, né? A gente fica por aqui hoje e eu te vejo no próximo ISBEL Talks.